E está chegando o Natal, meus irmãos, minhas irmãs. Natal, que muitos cristãos comemoram, dia 25 de dezembro, outros não. E, coincidentemente, terá uma... já começou, na verdade, uma festa judaica chamada Hanukkah, né? Que é em relação a luzes e tal, e tem as suas simbologias e o seu direcionamento, né? Mas cristão deve comemorar o Natal ou Hanukkah, né? O que o cristão deve fazer em relação a essas festas? Será que, né, nós, quanto cristãos, devemos mergulhar nas festas judaicas, na religião judaica, nas leis judaicas ou não? Vamos falar disso, mas antes, roda a vinheta. Fique aí até o fim do vídeo, porque eu vou passar um vídeo do Mário Persona, tá? Eu sei que muitos podem criticar, podem gostar ou não, mas o que ele fala aqui em relação aos cristãos e o judaísmo, cristãos e judaísmo é algo que você tem que assistir. Não saia deste vídeo. É super importante, né? E realmente é aquilo que eu, de alguma forma, tem sentido para mim. Tá? E eu acho que para muitos que vão assistir o que ele vai falar. Fica aí, tá? Fica aí até o fim. Mas antes, eu quero agradecer a presença de todos. Você que é novo no canal, seja bem-vindo. Você que é antigo também, seja bem-vindo. Deixe seu like, compartilhe, comente. Entre no nosso canal secundário Apocalipse Sinal na descrição, WhatsApp, Telegram. Tem o nosso site. 2023 podemos ficar mais lá no site do que aqui, né? Vocês sabem por quê. Temos também aqui o QR Code e a chave Pix, se você quiser contribuir conosco. E tem também, o botão Seja Membro, né? Também se você quiser ser membro do nosso canal. Mas o mais importante é o like. Não esqueça do like, não esqueça do like. Deixe o seu like para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas. Desde já agradeço muito, que Deus possa retribuir você e a sua família grandiosamente. Então, meus irmãos, vamos lá. Olha só. Antes de passar o vídeo do Mário Persona, tá? Eu vou aqui, né? Tá aqui, ó. O Mário, né? Tá aqui, é um vídeo super importante. Eu já vou passar aqui para vocês, tá? Mas, olha só. Como os cristãos celebram o Natal na Terra Santa? Olha só. E aí diz aqui o seguinte, ó. Ouça em morada celestial e conceda tudo o que o estrangeiro pedir a você. Assim todos os povos da terra conhecerão teu nome e te reverenciarão, assim como o teu povo Israel. E eles reconhecerão que seu nome está ligado a esta casa que eu construí. Tá? Reis 8, 43. Então a gente vem falando aqui sobre a festa cristã, né? A 25 de dezembro e tal. Muitos cristãos acredito que é a data do nascimento de Jesus, outros não, tá? Tem até Papai Noel aqui, enfim, é uma situação meio que, sabe, um sincretismo, uma situação meio misturada. E aí vem falando aqui, né, que Israel acolhe as pessoas os cristãos que chegam lá para comemorar na Terra Santa e tal. Vocês sabem por quê, né? Vocês sabem por quê, certo? Muita visita, né? Ó, muito cascalhinho, né? E aí vem falando aqui, mas sempre deixando aquela situação de que os cristãos estão lá por Cristo, mas em algum momento eles vão reconhecer um único Deus de Israel. É sempre isso. E já vimos trabalhando nesse ano todo, né, toda a situação dos rabinos nacionais ou rabinos internacionais. O mundo está cheio de rabinos em seus países, né, atraindo de alguma forma os cristãos para o judaísmo. Até muitos cristãos deixaram de acreditar no Messias que já veio, né, para aguardar o Messias que ainda virá. Olha só o que está acontecendo. E aqui no Brasil temos muitos canais rabínicos aí que realmente estão crescendo. E se você for ver lá o chat, é muita gente, são muitos brasileiros, né? Falando, ó Messias que ainda vem, venha logo, venha trazer um período de paz, um período de prosperidade para o mundo todo, né? Ou seja, o judaísmo adentrando nos países cristãos e cooptando esses cristãos para a sua religião, para o seu, né, a sua forma de ver o mundo, certo? E aí
a gente percebe que isso está chegando em muitos cristãos que ainda se dizem cristãos e ficam em cima do muro. Será que eu devo comemorar isso ou não? Será que eu devo comemorar as festas judaicas ou não, né? Eu estava até vendo aí o Cris Duran, né? Cris Duran, eu estava no Instagram, né? Vendo algumas coisas lá em relação, principalmente, enfim, eu não posso nem falar aqui, mas tudo bem. E lá passou um vídeo dele, né? E aí perguntaram pra ele, tem a caixazinha no Instagram de perguntas, aí perguntaram, os cristãos devem comemorar o Natal? Né? Aí ele respondeu, bom, o Natal, o nascimento de Jesus, o Natal não está na Bíblia. Nós devemos comemorar, ou eu comemoro, eu acho que ele falou, eu comemoro as festas que estão na Bíblia. Aí fica aquela pergunta, será que as festas que estão na Bíblia são para nós cristãos ou para os judeus? Isso é uma pergunta, porque no Natal agora temos o que? Olha, o Hanukkah, né? O que é o significado para os judeus, né? Hanukkah, lê-se Hanukkah, né? Com R, aqui está com H. É uma festividade judaica realizada todos os anos que celebra a vitória da luz sobre a escuridão e a luta dos judeus contra os seus opressores. Judeus. Normalmente a festa dura cerca de 8 dias, também conhecido como Festival das Luzes. O Hanukkah tem início após o pôr do sol de do 24º para o 25º dia do mês de Kislev, o nono mês do calendário hebraico, né, coincidindo com os meses de novembro ou dezembro do calendário gregoriano, o que se utiliza comumente. Neste ano vai ser de 18 de dezembro a 26 de dezembro. Tá? Então essa é a festa das luzes e muitos cristãos que se dizem cristãos estão aí comemorando as festas bíblicas, porque está, se não me engano, em Levíticos dizendo que os mandamentos, a lei, ela é perpétua, mas vem aquela questão, perpétua para judeus, para cristãos, para o povo de Deus, por que se diz perpétua, né? Então, nós vamos ver aqui o vídeo do Mário Persona e ele vai explicar algo assim, situações muito interessantes para nós, tá? Muito interessante, que realmente me deixou aí realmente com uma visão que coincidiu com aquilo que eu estava sentindo, tá? Então, vamos assistir para a gente entender mais ou menos essa confusão de cristãos celebrando, né, festas, cerimônias, né, deixando de ser católico, protestante, para ser judeus, saindo de celebrações, de rituais, para ir para outra que é muito mais radical, né, 600 e poucas leis, né? Tanto que Paulo fala, ninguém é capaz de cumprir todas, ninguém é capaz, né? Então, vamos ver aqui, vamos ver o que ele vai falar. Escreveu dizendo que conhece cristãos que insistem em celebrar as festas judaicas em conformidade com Levítico 23. E isso virou moda hoje entre grupos de cristãos, não é mesmo? Que querem voltar à moda judaica do Antigo Testamento. Aí você queria saber se essas coisas são para a igreja na atual dispensação da graça de Deus. Bom, segundo esses que fazem isso, o fato de Deus repetir a expressão no capítulo 23 de Levítico, a expressão estatuto perpétuo, várias vezes é repetida ali, isso significaria que essas festas nunca deveriam deixar de ser celebradas. Então eles as celebram do jeito que Deus ordenou. Será que celebram? Não. Eles fingem celebrar. Para você entender a Bíblia, é preciso sempre perguntar quando uma determinada passagem foi escrita, em que contexto, com qual objetivo. Quando ele fala, será que eles celebram? Eu acho que ele está falando dos cristãos lá da Igreja da Moça, dos Amigos da Moça, né, que dizem que celebram as festas bíblicas, tá? Não é dos judeus, mas sim dessas pessoas que ele está respondendo aí. Objetivo e, primeiro de tudo, a quem ela foi dirigida. Eu moro num condomínio e quando o porteiro entrega a correspondência, eu confiro se todas as cartas são mesmo para mim. Ele pode se enganar e eu acabar abrindo a carta que chegou para o meu vizinho.
Aí como eu sou muito distraído, né? Eu corro o risco de pagar um boleto que nem é meu. Aplique o mesmo critério ao capítulo 23 de Levítico, que a sua amiga diz que está obedecendo à risca lá no lugar que ela congrega. E aí você vai descobrir quem são os destinatários daquelas instruções, a quem era enviada aquela carta. Começo do capítulo diz assim: fala aos filhos de Israel. E diz-lhes: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações, essas são as minhas solenidades, etc, etc. Levítico 23, versículo 2. Essas pessoas que insistem em celebrar as festas judaicas são acaso israelitas? Elas guardam o sábado? Elas celebram a Páscoa com um cordeiro sacrificado e queimado ao fogo? Elas comem pão sem fermento? Elas têm um sacerdote da linhagem de Arão para dirigi-las nas suas comemorações? Elas fazem nessas festas ofertas de alimentos com flor de farinha amassada com azeite e ofertas queimadas com libação de vinho? Será que elas matam 7 cordeiros de um ano nessas festas? E um novilho e 2 carneiros? Ou, quiçá, elas sacrificam também um bode e 2 cordeiros de um ano? Será que elas habitam 7 dias em tendas? Provavelmente elas não fazem nada disso, mas inventaram alguma festinha, fantasia, só para dar um ar de judaísmo às suas reuniões. Alguns se fantasiam de israelitas, enfeitam o lugar com panos pintados de motivos judaicos, acendem candelabros e tocam um berrante de chifre, só que menor do que aquele que é tocado pelos peões nos rodeios. Os homens costumam deixar a barba crescer para ficarem parecidos com os judeus, como faziam os simpatizantes de partidos de esquerda no Brasil para ficarem parecidos com Fidel Castro. Tudo artificial, tudo puro fingimento, seletivo inclusive, porque não fazem tudo o que manda no capítulo de Levítico. Como alguém que rouba a correspondência da caixa de correios do vizinho e quer ficar só com as cartas românticas e devolve as contas a pagar, é isso que estão fazendo. O capítulo 23 de Levítico termina mais uma vez deixando claro quem são os destinatários dessa ordem que foi dada para ser cumprida de forma perpétua, como será cumprida assim também no futuro. Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Levítico 23, 44. Mas por que tantos cristãos insistem em roubar a correspondência dirigida a Israel? Porque a carne religiosa gosta de pompa, gosta de rituais, gosta de fantasias. As religiões cristãs católicas e protestantes sempre fizeram isso, em alguma medida, não é? Construindo templos com altares, queimando incenso, criando uma ordem sacerdotal toda paramentada, com roupas diferentes dos leigos, acendendo velas em candelabros, introduzindo muitos outros elementos alienígenas à adoração cristã, que esta, sim, ensinada pela doutrina dos apóstolos, que deveria ser simples, deveria ser despojada. Quando não existe fé, o homem procura elementos para andar por vista. Todavia, nós andamos por fé e não por vista, como Paulo escreve em 2 Coríntios 5, 7. A esses que querem parecer judeus, vale a repreensão feita por Paulo a Pedro. Ele diz assim: chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram os judeus, os que eram mais judaicos da parte de Tiago, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam, ou seja, fingiam juntamente com ele. De maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação, pelo seu fingimento. Gálatas 2, de 11 a 12, por isso que Paulo resistiu contra Pedro, na cara de Pedro. Dissimular significa disfarçar, você se disfarçar, você fingir, para parecer que você é alguém que na verdade não é. Um bom antídoto para essa judaidice, nem existe o termo, vou inventar agora, judaidice, que tem invadido a cristandade, é o capítulo 2 da carta aos Colossenses.
Aquela assembleia de Colosso estava enfrentando a invasão de pessoas trazendo ideias emprestadas da filosofia, do legalismo judaico, do misticismo e do asceticismo orientais. As religiões cristãs da atualidade também trazem essas coisas num grau maior ou menor. E se Paulo falava que, abre aspas, grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, Colossenses 2:1, é porque essas coisas estavam realmente causando danos ao testemunho cristão. Então ele vai direto naquilo que deveria ocupar os corações deles, Cristo, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2, de 2 a 3. Era Cristo o tema, era com isso que eles tinham que se ocupar, não com festa, não com fantasias. Os sacrifícios e festas dados a Israel na dispensação da lei têm para nós hoje um aspecto simbólico, porque, como nós sabemos, eles eram, abre aspas, sombras das coisas futuras. Fecha aspas, Colossenses 2,17. Assim é consolador nós lermos o Antigo Testamento e descobrirmos quantas coisas ali prefiguravam Cristo na sua obra, em seus diferentes aspectos. Hoje nós não nos ocupamos com a sombra, nós nos ocupamos com Cristo, que é a realidade. Quando uma pessoa querida vem visitar você, a sombra dela pode chegar um segundo antes e aparecer na parede da entrada da sua casa antes que ela entre. A sombra. Você se alegra quando vê aquela sombra, não se alegra? Claro, você sabe quem está chegando. Mas no momento em que aquela pessoa coloca os pés no aposento em que você está, você não vai nem pensar em convidar a sombra para tomar café. É com a pessoa real que você vai querer se ocupar. Quando eu vejo cristãos hoje ocupados com o judaísmo, celebrando festas judaicas, sabe o que eu penso? Eu penso naquela criança pequena que ganha um brinquedo caro de pilha eletrônico e aí ela prefere brincar com a caixa. A lei dada a Moisés não se limitava aos 10 mandamentos, porém incluía centenas de ordenanças que estão registradas no Pentateuco. Cada oferenda ali nos fala de Cristo, cada sacrifício ali aponta para o sangue que seria derramado na cruz, para a glória de Deus e a salvação do pecador. O próprio tabernáculo, aquela grande tenda que Deus ordenou como lugar da adoração para os hebreus no deserto, era uma figura de Cristo. Cada utensílio ali tinha a ver com Cristo, até o véu, a grande cortina que impedia o acesso ao Santo dos Santos, era uma figura, que o Santo dos Santos era uma figura da presença de Deus. Esse véu nos fala de coisas relativas a Cristo. E é disto que fala a carta aos Hebreus, ao mencionar o véu do templo, que foi rasgado no momento da morte de Jesus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, Hebreus 10, 19 a 20. Novo. Arão, irmão de Moisés, era uma figura do sacerdócio de Cristo intercedendo por nós junto a Deus. Cada detalhe das roupas de Arão e do ministério de Arão apontavam para o caráter e ministério de Jesus como nosso sumo sacerdote. Porém, por mais preciosas que sejam as figuras do Antigo Testamento, a carta aos Hebreus nos exorta a não nos ocuparmos com tabernáculos, com templos, com sacerdotes humanos, com rituais copiados do judaísmo, mas sim com a realidade que agora é Cristo. Aos Coríntios, Paulo escreveu que estas coisas foram nos feitas em figura, 1 Coríntios 10, 6. E Hebreus diz assim, que elas servem de exemplo e sombra das coisas celestiais e devem ser vistas como figura do verdadeiro. Hebreus 8, 5 e Hebreus 9, 24. Outra passagem diz, mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Hebreus 9, 11 ao 12, Hebreus 8, do 1 ao 2. Depois de saber disto, como é que um cristão
poderia de sã consciência adorar a Deus num templo feito de tijolos, com um sacerdote humano, vestido com uma fantasia judaica, dessas que compram em loja de fantasia, num altar de mentirinha, com tantos utensílios piratas, cópias baratas das figuras do Antigo Testamento? Como um cristão poderia se sujeitar a uma brincadeira dessa, a uma gozação dessa, com símbolos que apontavam para Cristo, que apontam para Cristo? Em Colossenses, Paulo escreve enfatizando a firmeza da vossa fé em Cristo. Ele fala para os Colossenses, em Colossenses 2,5, e enfatiza também o andar em Cristo, arraigados nele, edificados nele, tudo é nele, tudo é em Cristo. Colossenses 2, de 6 a 7, você encontra. Então, no final, Paulo alerta contra as filosofias e tradições dos homens, que não são segundo Cristo. Colossenses 2,8. E aí vem uma das passagens mais belas das Escrituras. Ele diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Colossenses 2, de 9 a 10. Tendo tamanha realidade com que nos ocuparmos, você teria coragem de participar dessas festinhas, a fantasia, para se ocupar com as sombras dessa realidade? Convidar a sombra para tomar café? Até a circuncisão, que fazia parte dos ritos judaicos, é aqui deixada para trás na carta aos Colossenses, em troca de, abre aspas, uma circuncisão não feita por mãos, no despojo do corpo dos pecados da carne, mas pela circuncisão de Cristo. Colossenses 2,11. E a seguir, Paulo menciona o batismo, que fala de morte, e também a ressurreição, que fala de vida, lembrando da condição perdida em que nós estávamos nos versículos seguintes. Ele conclui daí dizendo assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, ou envolvendo-se em visões, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Colossenses 2, 16 a 23. Eu fico imaginando que Bíblia é essa que esses cristãos judaizantes leem, na qual veio faltando esta passagem. Eu digo isto porque aqui Paulo está falando claramente do problema que acontecia nas assembleias de Colosso e Laodiceia, onde os judaizantes estavam julgando os que eram convertidos dentre os gentios por eles comerem alimentos impuros, segundo a lei de Moisés, por eles não celebrarem os dias de festas judaicas, por eles não guardarem o sábado. Os adeptos da filosofia e do misticismo os importunavam com o culto dos anjos e coisas que não viu, ou seja, as supostas visões que hoje são tão comuns nos meios pentecostais. Se você já viu algum cristão se gabando das suas visões, dos seus sonhos, das suas revelações, você sabe o que é uma carne orgulhosa de seus feitos. E depois o recado é para os judaizantes e as setas, que traziam uma lista de proibições do tipo: não toques, não proves, não manuseies, o que Paulo chama de doutrinas dos homens e aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo. Então vê o golpe final, que desvenda o objetivo de tudo isso, sejam os legalismos, as listas do pode e não pode, ou as festas judaicas, ou seja o que for. Paulo escreve, abre aspas, não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Fecha aspas, Colossenses 2,23. A carne adora essas coisas porque por meio delas
tem de que se gloriar. Pode contar suas visões, seus sonhos, pode dizer que não come isso ou aquilo, pode dizer que se veste dessa ou daquela maneira. Você já viu nas redes sociais quanta gente gosta de falar da dieta que está fazendo, dos exercícios da academia, da roupa que comprou, etc. Não que essas coisas estejam erradas, né? Mas todas essas pessoas, todas essas coisas, se gabar de fazer essas coisas, pertencem ao homem natural e às coisas dessa vida. E jamais deveriam se misturar a ocupação do cristão na sua adoração a Deus, a ocupação que é Cristo. Se você entrar num frigorífico, verá grandes peças de carne penduradas, né? Aquelas grandes carimbadas, com um carimbo azul do Ministério da Agricultura, com os dizeres inspecionado. Agora, quando você vir cristãos celebrando festas judaicas, fantasiados de judeus, soprando chifre de carneiro, comendo alimentos judaicos e até falando hebraico para impressionar, tente enxergar nisso tudo um carimbo azul escrito carne. Se você prestar atenção, vai perceber que ele está lá. Como é que ele se manifesta? Por meio do orgulho espiritual de dizer, nós seguimos a lei, nós celebramos as festas, você não. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Lucas, capítulo 18, de 11 a 12. Acho que não precisa explicar, precisa? Pois é, estou aqui no blog, né, do Mário Persona, respondi.com.br, tá? E essa foi uma, como posso falar, uma aula, né, daquilo bíblica, né? E falou de Bíblia, de versículos que realmente corroboram com aquilo que eu acho e que penso, tá? Dessa situação que está dominando aqui, certo? O Brasil e o mundo. Tá? E essa é uma grande tática judaica para cumprir a profecia talmúdica, onde todo o mundo se tornará judeu, tá? Se tornará, na verdade, seguidor da Torá, tá? E seguidor do judaísmo, tá? Seguidor da Torá e seguidor do judaísmo, certo? Isso é uma profecia talmúdica, e junto dessa profecia existe também a profecia que essas pessoas seguirão o judaísmo e seguirão também o Mashiach, que eles estão aguardando, né, que se sentará lá no terceiro templo. Certo, meus irmãos? Então, a gente vê que a igreja cristã está se deixando levar por essas tradições judaicas que não são para os cristãos. Tá? E aí tem o Natal, Terra Santa, e enfim, o Hanukkah, tudo no sincretismo, mas a gente sabe que a religião mundial vai ser um sincretismo aí das religiões abraâmicas, né? Dos filhos de Abraão, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Nós sabemos que será assim, né? Então, meus irmãos, era isso, né? A situação é essa no mundo, tá? O mundo todo está passando aí por uma doutrinação judaica, né? É claro que em seus territórios, primeiramente, certo? E no futuro veremos algo realmente mundial, onde aqueles que não se converterem, aqueles que não seguirem as 7 leis de Noé, aqueles que forem adoradores de outro Deus, como o Filho de Deus, o próprio Yeshua HaMashiach, né? Aqueles que não adorarem ao único Deus, Hashem, eles estarão em idolatria, e pela primeira lei das leis de Noé, que eles inventaram, né? Tá? É isso que acontece com aqueles que são idólatras, certo? E em relação ao Natal, meus irmãos e irmãs, vocês sabem aqui, a gente já falou várias vezes em relação à data, né? A 25 não é uma data que coincide ou que realmente nos dá certeza de que foi essa data que nasceu Jesus Cristo, tá? Até porque nessa época é muito frio, tá? E era impossível estar junto de animais ao ar livre com tanto frio ali. Então possivelmente foi entre setembro, outubro, tá? E outra situação, né? 25 de dezembro também era uma data do deus pagão ali romano,
que foi cristianizado pela Igreja Católica, tá? Eu fui católico 22 anos, né? E fiz as minhas pesquisas e realmente chegamos a essa conclusão de que 25 de dezembro é um dia de um deus pagão, e a igreja cristianizou essa data, tá? Então, realmente, biblicamente, não tem nenhuma data específica para os cristãos, né, seguirem, tá? E outra coisa é o seguinte, isso não quer dizer que nós não podemos comemorar o dia do nascimento do Messias, tá? Isso não quer dizer, certo? Agora a gente precisava saber qual é a data exata. A gente precisava saber se é setembro, outubro, qual é a data exata, entende? Não temos esse registro, tá? Temos o registro de 25 de dezembro, que é uma data pagã romana que foi cristianizada, mas não quer dizer que realmente Jesus nasceu naquela data. Então, né, não resta nada assim plausível para que a gente possa realmente comemorar biblicamente, tá? Então era isso que eu vou falar para vocês. Eu vou parar aqui, o vídeo já está longo, espero que você tenha gostado. Deus abençoe, até a próxima, tchau, tchau. Há 2000 anos atrás, houve uma grandiosa e definitiva intervenção na humanidade. O mundo aguardava esse momento, onde finalmente o Deus vivo encarnado desceria para visitar as mulheres e os homens. Vários santos de Deus profetizaram e aguardaram este momento sublime e único na história. O anjo visitou uma mulher escolhida dentre todas as mulheres de todos os séculos passados e futuros, e nela foi gestado o Messias, o Salvador, o Redentor, o Criador de todas as coisas. Desde então, a promessa de que ele estaria conosco até a consumação dos séculos ainda está em vigor. Se ele prometeu isso, ele vai cumprir. Então, irmãs e irmãos, o que temeremos? Governos? Trevas? Potestades? Como podemos temer tudo isso se o próprio Deus prometeu que estaria e estará conosco até o fim? O que temer? A quem temer? E então Jesus deixa um recado para nós. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também.